O Senhor falou com Moisés no deserto do Sinai, no primeiro mês do segundo ano, depois que o povo saiu do Egito. Ele disse: os israelitas devem celebrar a Páscoa na ocasião própria. Celebrem-na no tempo determinado, ao pôr do sol do dia 14 deste mês, de acordo com todas as suas leis e ordenanças. Então Moisés ordenou aos israelitas que celebrassem a Páscoa oviosa, e eles o fizeram no deserto do Sinai, ao pôr do sol do dia 14 do primeiro mês. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Mas alguns deles não puderam celebrar a Páscoa naquele dia, porque se haviam tornado impuros por terem tocado num cadáver. Por isso procuraram Moisés e Arão naquele mesmo dia. Lá te disseram a Moisés: nós nos tornamos impuros por termos tocado num cadáver, mas porque deveríamos ser impedidos de apresentar a nossa oferta ao Senhor na ocasião própria, como os demais israelitas. Arão e Moisés respondeu-lhes: esperem até que eu saiba o que o Senhor ordena a respeito de vocês. Ora, então o Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: quando algum de vocês ou dos seus descendentes se tornar impuro por tocar algum cadáver ou estiver distante por motivo de viagem, ainda assim poderá celebrar a Páscoa do Senhor. Deverão celebrá-la no dia 14 do segundo mês, ao pôr do sol. Comerão o cordeiro com pães sem fermento e com ervas amargas. Não deixarão sobrar nada até o amanhecer, e não quebrarão nenhum osso do cordeiro. Quando a celebrarem, obedeçam a todas as leis da Páscoa. Se porém um homem estiver puro e não estiver distante por motivo de viagem, e ainda assim não celebrar a Páscoa, ele será eliminado do meio do seu povo, porque não apresentou a oferta do Senhor na ocasião própria. Ele sofrerá as consequências do seu pecado. Um estrangeiro residente entre vocês que queira celebrar a Páscoa do Senhor deverá fazê-lo de acordo com as leis e ordenanças da Páscoa. Vocês terão as mesmas leis para o estrangeiro e para o natural da terra. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem o cobria, e de noite tinha a aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. E conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam. E conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Enquanto a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias. Conforme a ordem do Senhor, eles acampavam. E também conforme a ordem do Senhor, partiam. Outras vezes a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer. E quando se levantava pela manhã, eles partiam de dia ou de noite. Sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando ela se levantava, partiam. Conforme a ordem do Senhor, acampavam. E conforme a ordem do Senhor, partiam. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor
de acordo com as suas ordens, anunciadas por Moisés.